Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia. Muito obrigado, pastor Rosevasti, por receber. Obrigado, igreja. É uma alegria estar com vocês novamente. Eu acho que nem fez uma semana ainda que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu estava na Estônia esse ano passado. E desde que eu me despedi de vocês, é onde que eu estava me residindo. E é muito bom estar com vocês novamente. Eu gostaria de início já cumprimentar as irmãs do Círculo de Oração, que se reúne aqui na intercessão todas as manhãs. E eu tenho uma gratidão imensa a Deus por essa igreja e por essas irmãs, por qual eu não sei como eu teria continuado na missão sem as orações e sem o apoio e a generosidade dessas irmãs. Eu venho pessoalmente agradecê-las, vocês que vêm aqui cedo, uns 30 minutos, uma hora antes, para orar, buscar a presença do Senhor por essa igreja e pelos missionários. Então eu venho em nome do Senhor Jesus, venho também em meu nome e também da igreja da Estônia, do povo da Estônia, agradecer vocês pela oração, a generosidade, o apoio de vocês e agradecer a igreja pelo carinho por mim. Amém? Então, muito obrigado. E essa igreja foi uma bênção na minha vida, em missões. Eu tenho uma gratidão muito grande. Esse mês eu estou um pouco nostálgico, porque eu estou completando, mês passado, né? Eu completei 10 anos em missões. Fazem 10 anos que eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus me chamou para ser missionário, eu imaginava que eu iria depois que eu tivesse 40 anos de idade. Depois que eu fosse primeiro milionário. Eu achava que o meu chamado era para ser milionário. Aí Deus me falou, não, meu filho, você não está sabendo escrever direito. Deixa eu te ensinar, o seu chamado é missionário. Não, mas Deus, eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter uma casa grande. Eu falo, não, peraí. Você vai ter tudo isso na sua casa, na sua terra. Mas a sua terra não é aqui. Sua terra no céu. Aí foi um processo, não foi fácil. E no começo parecia, quando Deus me chamou, eu achei que eu estava deixando tudo para trás. Eu estou deixando tudo. Minha família. E aquela oportunidade. Meu sonho de ser um milionário. Mas hoje eu vejo o que eu deixei para trás. Não foi 0,0000000000000, põe zero aí, 1% daquilo que eu recebi de Deus. Aquilo que nós deixamos para trás não é nada comparado àquilo que Deus nos dá quando a gente dispõe a nossa vida para servir outras pessoas. E eu vi que a satisfação de ver famílias restauradas, de ver pessoas tendo suas vidas transformadas, pessoas sendo libertas no reino de Deus, eu vi que não tem preço. E tem muita gente que fala assim, missionário, coitadinho. Eu falo, coitado não é quem serve a Deus, coitado é quem serve o diabo. Eu falo, mas você está servindo a Deus é difícil. Imagine servir o diabo. É muito pior. Então, eu olho para trás, foram 10 anos, Deus me levou para 39 nações, sobrevivi perseguição no Brasil. Dos países que eu fui, aonde que eu passei mais perseguição foi no Brasil. No Nordeste, no sertão do Brasil. Me ameaçaram de tacar fogo na casa onde estavam os missionários que eu mobilizei para fazer o impacto evangelístico. Falaram mal da gente na rádio, criticaram, ameaçaram tacar pedra na gente. Tentaram nos expulsar da cidade, a gente tinha que andar escondido para não achar a gente. Mandaram, um dos líderes da cidade mandou enfrentar a gente até com facas, se necessário, se a gente ficar pregando para as pessoas da cidade.
E olha que eu já estive na China levando Bíblias escondidas dentro da mala. Eu não passei tanta perseguição como eu passei no Brasil. Passei dificuldades, estar longe de pai e mãe, escassez, dormir debaixo da pia junto com as galinhas lá em Cuba. Comi comida com terra lá na África. Passei dias com escassez e passei dias com fartura, com muita fartura. Teve um período que eu ministrei uma célula na casa do embaixador da Noruega, lá na Estônia. E tinha garçom em tudo, comida gourmet, e o garçom todo com traje elegante servindo a gente na mesa. Eu ficava todo constrangido, e só pessoas de alta classe da sociedade naquela célula, e o embaixador ouvindo a palavra através da minha vida com muita alegria. E eu posso dizer como Paulo, sei passar a escassez e sei passar a abundância, sei passar por todos os tipos de adversidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele falou também, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu tive para sobreviver em missões, abrir mão da minha teologia da prosperidade. Eu tive que abrir mão daquela ideia que eu achava que cristão tem que estar 100%, tudo dando certo, que 100% tem que ser só vitória. Mas eu entendi que vitória, às vezes, para o cristão, pode parecer um fracasso para o mundo. Muitos, aquilo que Jesus passou, o ministério de Paulo pode parecer um fracasso. Que tipo de líder você é? Sendo perseguido, sendo apedrejado, sendo preso. Que ministério é esse? Jesus, que tipo de equipe que você tem? Pescadores, pessoas ignorantes, sendo crucificado pelo seu próprio povo. Que ministério missionário é esse de Jesus? E às vezes é difícil. Nem tudo que a gente faz hoje, e eu digo isso para a igreja, porque eu creio que todo cristão é um missionário. Diga para a pessoa que está no seu lado e fala assim, você é um missionário. Agora diga para ele, eu sou um missionário. Eu não gosto que as pessoas me chamem de missionário quando elas não se dizem que são missionárias. Todos nós temos o chamado de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Bem, e Deus não escolheu a pessoa mais corajosa do mundo não, viu? Ele escolheu o mais medroso, o mais calça frouxa que existe. E hoje eu vou falar sobre relacionamento com Deus. E nós vamos meditar em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história, que eu espero que venha encorajar vocês. Porque Deus coloca os seus tesouros em vasos de barro para que a excelência do poder venha ser dele e não de nós. Eu creio que Deus não está buscando pessoas perfeitas, mas pessoas que estão dispostas a ser moldadas por Ele. Tem alguém perfeito aqui? Então essa mensagem hoje, a pregação é para você. Hoje todos nós temos algo para aprender com Deus. Amém? Então vamos Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42 e diz assim. E caminhando Jesus e seus discípulos... ok. Aqui é a versão... Que versão é essa? Revista corrigida. Vou ler do telão. E aconteceu que, indo eles, de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome, qual é o nome dela? Maria? Marta. Marta, o que aconteceu? O recebeu em sua casa. O próximo versículo diz assim. E tinha uma irmã chamada, qual é o nome dela? Maria. Ao qual assentado também aos pés de... O que ela fazia? Ouvia a sua palavra. Versículo 40. Diz assim. E Marta, porém... O que acontecia com Marta? Andava como? Distraída. Fazendo o quê? Poucos serviços? Muitos. E aproximando-se disse, Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só?
Diz-lhe que me ajude. E aí o que Jesus diz para ela? E respondendo Jesus lhe disse, Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa. E o que mais? Afadigada. Com muitas, mas quantas? Uma só é necessária. E essa, o que diz o versículo 42? E Maria escolheu a boa e a qual não lhe será tirada. Podemos orar? Eu tenho a missão hoje de poder compartilhar essa palavra em um curto tempo e compartilhar alguns testemunhos junto com você, como que sobre relacionamento com Deus. Alguns fracassos e acertos. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo fale com a gente. E a missão vai ser cumprida. Paizinho querido, muito obrigado por a tua palavra essa manhã. Damos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que fala, é um Deus presente. Paizinho querido, nós precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós precisamos de luz, e sem a palavra do Senhor nós estamos perdidos. Fala conosco, Paizinho. Nós estamos com o coração aberto para ouvir a tua voz. Eu declaro toda a mente cativa, todo o coração cativo, a tua voz e a tua palavra nesse momento. E que a tua palavra venha cumprir o propósito, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos aqui nessa história muito interessante. Jesus está na casa de quem? Marta e Maria, duas irmãs. Essas duas irmãs, elas são conhecidas como amigas de Jesus. Não é qualquer pessoa. Não é uma da multidão. Não é uma conhecida. É amiga. Não existe uma diferença de um conhecido e um amigo? Sim ou não? Você chama qualquer pessoa de amigo? Os brasileiros às vezes tendem a dizer que sim. Oi, meu amigo, qual é o seu nome? Mesmo, o nome do amigo, acabou de conhecer agora, já chama de amigo. Mas amigo, nesse contexto, nós podemos ver no livro de João, mostra muitas evidências que Jesus era amigo de Marta, Maria, e ela tinha um irmão também chamado Lázaro. Jesus tinha um carinho muito grande por essa família. É tanto que, quando na morte de Lázaro, podemos ver que Jesus chorou. E uma das coisas que as pessoas falavam quando viram Jesus chorar, disse, viste como ele o amava? Também Lázaro, ele era conhecido quando Marta mandou chamar Jesus. Falou que aquele que Jesus amava, estava doente. Nem falou que era Lázaro. Porque Jesus tinha um carinho, um amor por aquela família, que era visível, tanto pelas pessoas, quanto por eles mesmos. Agora eu quero que você venha junto comigo para aquele tempo, imaginar que você... Tenta se encaixar nesse cenário. Você é amigo da pessoa mais popular da nação. Jesus. Jesus, ele era tão seguido, tinha tanta gente seguindo o Jesus, que existia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. E ela queria ser curada por Jesus. Mas ela sabia que tinha tanta gente seguindo Jesus, tanta gente para chegar até Jesus. Era tão difícil por causa da multidão, que ela pensou assim, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Você vê a esperança que ela tinha de um contato com Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender aonde eu estou caminhando? Esse Jesus que tem uma multidão, às vezes mais de 10 mil pessoas. Jesus, ele multiplicou o pão para 5 mil homens. Isso falando sem contar mulheres e crianças. Imagina aí, coloca cada homem com uma mulher e uma criança só, mas naquela época era na média de 5 para cima. Vamos colocar Jesus, cada homem, um homem, uma mulher e uma criança. 15 mil pessoas. Imagina você estar sendo seguido por 15 mil pessoas. Esse Jesus, que tem essa popularidade,
que é conhecido por todo Israel, já tem uma fama, ele tem tempo para os seus amigos e para sentar na sala e comer junto com eles. Às vezes, essa palavra aqui é para nós, porque quantos de nós já pensamos assim? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, tem guerra na Síria, tem a crise econômica, tem crianças com fome na África, tem gente passando dificuldades na Rússia, tem gente lutando contra o câncer no hospital aqui, estágio terminal. Que Deus vai ter tempo para mim? Mas eu quero lembrar-nos essa manhã, eu creio que Deus quer nos lembrar que Ele é onipresente. Ele é um Deus que é conosco, Ele está em todo lugar e Ele tem tempo para os seus filhos. E Ele fala assim nas Escrituras que clama a mim e respondeste-ei se me buscardes de todo coração. Agora imagine a pessoa mais popular do país, aquele que o paralítico andava, ressuscitava mortos e fazia o cego ver, vem na sua casa tomar um cafezinho. Como você reagiria? Hã? E aí, você ia ficar triste? Hã? Vai ficar alegre? E aí, o que você ia fazer? Fazer um cafezinho, não ia? Mas que tipo de café você ia fazer? Hã? Cafezinho seco, sem leite, sem açúcar? Como é que ia fazer? Tudo de bom, né? Ia zerar a geladeira. Pera aí, vou tirar o pão de queijo, tirar o bolo, vou tirar o... Jesus quer um feijão também. Assim é na casa da Márcia. Ela chega e já vai tirando, vai servindo, é comida toda hora, glória a Deus. E eu dou graças a Deus que a comida lá é boa. Eu gosto é assim. Mas ali, a gente tem duas mulheres nessa sala. Uma está mais na cozinha do que na sala. Uma é Maria, que está onde? Nos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E outra é Marta. As duas é amigas. As duas é seguidora de Jesus. As duas nós podemos chamar elas de cristãs. As duas, vamos dizer, faz parte da mesma igreja. Mas as duas, quando vê Jesus, se comporta de forma diferente. Uma, ela quer aproveitar o máximo. Ela está ali sentada na hora do culto, ela quer ficar sentadinha ali, desliga o celular, não quer conversa com o irmão, se o irmão vê... você viu isso? Não, peraí, deixa eu prestar atenção, estou ouvindo a palavra. A outra está pensando na conta, a outra está pensando nas crianças, a outra está pensando no almoço depois do culto, a outra está pensando no que vai fazer na semana que vem, a outra está preocupando, eita, como é que vai ser o trabalho na igreja essa semana? Tem um projeto aqui, acolá, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. A uma está preocupada e distraída. Uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Deus nos chamou para que nós venhamos nos relacionar com Ele. E a voz de Deus é o que nós mais precisamos ouvir diariamente. Muitos de nós estamos passando por dificuldades. Estamos passando por momentos difíceis. E aquele momentozinho que você tem livre para orar, que nós temos. Eu me incluo, porque às vezes até hoje eu tenho essa luta comigo mesmo. Nós às vezes nos distraímos com preocupações, ansiedade. Você vê ali no versículo 41, fala assim, estás ansiosa com muitas coisas. E hoje nós estamos numa era que temos muitas distrações. Temos muitas coisas, às vezes trabalho, horas, carga horária. Vocês aqui nos Estados Unidos, uma carga horária absurda, uma das maiores do mundo. Muitos trabalham 12 horas, 10 horas, 15 horas. Outros gostam, cego por overtime, mal vê a família. Os filhos já não sabem nem a cara do pai ou da mãe, porque só vivem no trabalho, quando chega em casa já vai dormir. Isso, quando a gente não tem relacionamento com aquela pessoa que nós amamos, o que acontece? Alguém sabe me dizer? Vai perdendo. E o que vai acontecendo? Vai morrendo, vai se distanciando. Você vai se desconhecendo. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é esse relacionamento com Deus.
Eu me lembro, muitas pessoas me perguntam, Murilo, como é que você foi parar na Estônia? E hoje eu vou contar para vocês. Eu tinha acabado de chegar da China, de um período fazendo um trabalho missionário, levando Bíblias para o interior, na província de Yunnan, fronteira com a Camboja e Tailândia, nas etnias dos povos não alcançados no interior da China. Foi um tempo muito difícil. E aí, daquele período, eu fui para uma escola de líderes em Amsterdã. Missionários do mundo todo sendo capacitados para liderança. Naquele período, eu investi um tempo buscando a presença de Deus. Todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, eu acordava, ia para a salinha de oração. E ali eu tinha o meu tempinho com Deus. 1 hora, orando, intercedendo e buscando a presença de Deus. Ali naquele período, eu vi o Senhor falar comigo sobre um povo chamado Lituânia, Letônia e Estônia. Naquele momento eu achei que aquele povo era um ministério de jovens na Holanda, porque eles eram brancos e pele clara. Eu sabia que não era na África, eu sabia que não era na China, na Ásia, eu sabia que eles eram os europeus, e por tão branco que eles eram, eu imaginava que era algum lugar ali na Holanda. E Deus começou a falar comigo sobre aquele povo. E eu senti Deus falar, ore por eles. Eu não sabia que eram 3 países pequenininhos. E aí, enquanto eu orava, Deus compartilhava mais sobre o coração deles, sobre aquele povo. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu vá e compartilhe com esses jovens sobre que Tu és Deus fiel e nunca falha? E Deus falou, sim, eu quero. Aí, caiu a ficha. Não sei se vocês lembram o que é cair a ficha mais. Eu percebi que eu não sabia onde ficavam esses jovens. E aí eu senti de olhar no mapa. Eu fui no mapa e olhei, eram 3 países pequenininhos, fronteira com a Rússia, Lituânia, Letônia e Estônia. E aí eu falei, Deus, isso é muito louco. Eu nunca ouvi falar desses países antes, eu não conheço ninguém, eu estou aqui só 3 meses na Holanda, eu não tenho visto, eu não sei a língua desse povo. E aí eu comecei a vir com um monte de desculpa. Lembra que eu falei para vocês que eu não sou um dos mais corajosos? Eu vou provar para vocês com essa história. E aí comecei a vir com um monte de perguntas. E agora, Senhor, eu não conheço ninguém, eu não tenho dinheiro, eu tenho ainda... Como é que eu vou fazer para chegar nesse lugar? Eu falei, Senhor, o Senhor precisa me confirmar. Quando eu vou saindo na sala de oração, eu recebo uma ligação, na escada, saindo. Minha mãe liga para mim, filho, uma irmã acabou de vir aqui em casa e Deus colocou no coração dela de dar $100 para você. E é para algo que Deus colocou no seu coração e não é para sua escola, é para uma missão que Deus tem te dado. Que é assim, meu estado de choque. Mas para mim, não ficou muito claro. Eu agradeci, mandei meus cumprimentos e agradecimentos para a irmã que enviou a oferta. Mas eu falei, Deus, eu preciso de mais confirmação do que essa. Aí eu subi a escada e eu decidi por um caminho mais longo, ao qual não passava ninguém por aquele caminho. Meu quarto era perto da sala de oração, eu decidi por um caminho de trás. Eu não sabia que naquele caminho, Deus tinha falado com um missionário holandês. E os holandeses, não sei se vocês sabem, eles dão tchau assim. Porque eles têm medo de abrir a mão. E aí esse holandês, Deus falou para ele assim, eu quero que você dê tudo que você tem na carteira para o Murilo, porque eu tenho algo para fazer através da vida dele e ele vai precisar de recursos. Aí ele, como holandês, fez uma prova com Deus. Deus, eu só dou se o Murilo for a primeira pessoa a passar na porta do meu quarto agora. E era impossível passar ali, que era super contramão o quarto dele. Naquele dia eu decidi pegar o caminho mais longo. E quando ele me viu, parece que ele estava vendo um fantasma. Murilo! Cara, isso é muito louco. Nossa, cara, é muito louco. Eu falei com Deus, Deus falou para me dar tudo que eu tenho na carteira para você. Eu falei, Deus, se for isso do Senhor, que o Murilo seja o primeiro a passar na minha porta agora. E, cara, você apareceu, você nunca passa na minha porta. Cara, toma, vai logo antes que... Sei lá, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas Deus falou que Ele é capaz de prover para mim, sem esse recurso, você vai precisar mais do que eu. Aí eu falei, obrigado, cara. Legal, glória a Deus, Deus é fiel. Deus está falando algo para mim, mas eu estou processando.
Só que não ficou claro para mim. Eu falei, Deus, eu preciso de mais confirmação. Daí, eu fui orar com um amigo meu, e aí eu conversei com ele, porque eu achei que ele entenderia. Porque ele nasceu no Irã, criado na Suécia, é casado com holandês e tem um ministério na África do Sul. Aí eu falei, Kevin, eu tenho algo para te contar, não conta para ninguém não. Eu estava orando e Deus falou isso comigo. Que era para mim levar uma palavra para Lituânia, Letônia, Estônia e uma palavra para esse povo. E aí, o que acontece? Aí o Kevin falou, Murilo, eu creio que é de Deus. Eu vejo Deus colocando armas e ferramentas nas suas mãos para você ministrar sobre o povo desse lugar. Eu creio que é de Deus. Daí, não ficou claro para mim, né? Foi uma oração. 3 dias depois, eu estava no culto, no tempo de oração, e Deus usou uma pessoa que eu nem conhecia. E falou assim, Murilo, eu vejo Deus levando você para Lituânia, Letônia e Estônia. Eu vejo armas e ferramentas nas suas mãos, eu vejo um manto apostólico sobre você para ministrar sobre os jovens dessa nação. Eu não sei porque Deus está falando isso contigo, mas eu creio que é uma confirmação para você. Antes dessa pessoa terminar, eu já estava de joelho chorando e falando, ok, Deus, eu vou, precisa mais sinal não. E eu fui. E Deus foi provendo. Um dos lugares que eu fui, eu fui primeiro para Letônia, depois eu fui para Lituânia, e o último foi Estônia. E na Estônia, quando eu estava voltando, eu senti de Deus que era para eu me mudar para a Estônia 2 anos depois daquela visão. E desenvolver um trabalho missionário naquela terra. Mas um dos testemunhos que eu gosto, que eu preciso contar, é que um dos mais interessantes foi na Lituânia. Porque o dinheiro foi o segundo país. O dinheiro foi de uma igreja que eu tinha ministrado na China, lá no interior. Eles estavam orando, Deus tinha falado com eles para mandar uma oferta para mim. E eles mandaram dentro de um DVD, que demorou quase uma semana para achar o dinheiro, que estava escondido dentro do DVD, da capa. E aí eles sentiram de Deus que era para mandar esse dinheiro lá da China, a igreja. Nunca mais mandou uma oferta, só aquela específica para essa missão. E eu eu comprei a passagem um dia antes de viajar. De manhã, quando eu vou para pegar o trem, eu acordo 5 horas da manhã, eu não sei se vocês sabem, na base missionária, por mais espiritual que vocês acham que os missionários sejam, é quase impossível você achar um missionário acordado 5 horas da manhã na base, perambulando pela base. Eu acordei 5 horas da manhã para tomar um banho, me arrumar para sair. E aí eu percebi que eu não tinha o dinheiro para ir pegar o trem da base e ir até o aeroporto. Eu me ajoelhei e falei assim, Deus, obrigado porque o Senhor me chamou para essa missão, mas só que eu não tenho dinheiro para ir para o trem. Se o Senhor quiser que eu vá andando, eu vou. Só que vai demorar um pouco para chegar lá. Mas eu confio na promessa do Senhor, que o Senhor falou para eu ir. E aí, quando eu abri os olhos, eu estava de joelho ainda, eu olhei para a porta, debaixo da porta tinha um envelope, que não estava lá antes. E foi uma amiga falando, Murilo, espero que você tenha tido uma boa viagem. Se você não foi ainda, passa no meu quarto que eu tenho chocolates para te dar. E dentro do envelope tinha $50. Antes de olhar o envelope, eu já sabia que estava a resposta de Deus. Só que quando eu cheguei na Lituânia, meus contatos, eu tentei fazer contato e eu não consegui. Os missionários falaram, Murilo, vem outra semana, porque essa a gente está viajando na Suécia. Então eu fui para a Lituânia com a mochila nas costas, Bíblia nas mãos, e sem saber aonde que eu ia ministrar. Cheguei na cidade que Deus falou para mim, era no meio do nada, no chamado Klaipėda, que para mim era uma roça. E aí eu fui para lá com essa mochila. Cheguei 4 horas da manhã, de madrugada, sem saber onde eu ia ficar. E lá, 4 horas da manhã, veio uma moça e pergunta, você é Murilo? Eu falei, sou. Ah, eu fui enviado aqui para receber você, os missionários mandou vir buscar. Eu chego lá eu falei, beleza, glória a Deus. Era fácil também para saber que era eu de fora, porque eu era o mais moreno, mais escuro, de pele escura do ônibus. Eram 12 graus abaixo de zero aquele dia, nunca esqueço. E aí, essa jovem me levou para o dormitório, lá onde que eu ia ficar hospedado. E aí eu sentei e falei, e aí, Deus falou contigo? Ela falou, não. Quais os seus planos amanhã? Amanhã eu vou para a faculdade, vai ter uma reunião lá, e depois eu vou ir para a missa. Ah, você é católica? Eu falei, sou.
Eu falei, beleza, então eu vou com você até com a faculdade e de lá, se Deus falar para ir para algum outro lugar, eu vou. E aí de manhã veio me buscar e fui lá. Quando eu cheguei, eu descobri que na faculdade tinha uma igreja evangélica e tinha um culto. E o pastor perguntou, oi, tudo bem, me cumprimentou. De onde você veio? Eu sou do Brasil. O que você veio fazer aqui? Eu vim trazer uma mensagem. Ah, é? Onde? Não sei. Aí ele falou assim, ok, então pode sentar aqui. A gente vai ter um culto agora, nós vamos falar sobre alcoolismo e coisas assim. No final, se a gente puder conversar, a gente conversa, mas seja bem-vindo. Sentei e ao meu redor tinha jovens de direita e esquerda. Aí eu perguntei, Deus, onde estão esses jovens que o Senhor falou? Eu estou vendo aqui jovens, mas será que é esses? Para onde que eu vou? E outra coisa, aqueles $50 que eu recebi eram o suficiente só para passagem de ida. Eu não tinha de volta e Deus tinha falado muito claro para mim, não diga para ninguém que você não tem dinheiro. E o meu cartão estava bloqueado porque deu um problema no Banco do Brasil e quem tem Banco do Brasil sabe o apocalipse que é para consertar. E era final de semana, não tinha nem como pedir um help para ninguém. Então eu estava com a passagem só de ida. E aí eu só orando, Senhor, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Senhor, eu preciso de cumprir essa missão e nada. E o relógio tocando e eu tinha que pegar o avião lá na capital. E eu vim no culto traduzido e só pensando, meu Deus, onde estão esses jovens? Termina o culto, eu vou enrolando o de tradução. E vou entregar para a pessoa, deixar lá na caixinha. E aí na porta tem uma jovem esperando. Você que veio, você é o Murilo? Ela falou assim, eu tive um sonho com você, que você vinha para trazer uma mensagem para mim e para o meu povo. E é para me juntar o pessoal para ouvir você. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Espera só um momentinho aí. E ela foi, juntou o pessoal, o pastor falou, eu não sei qual mensagem que você tem, mas você tem que compartilhar. E aí juntou os jovens que estavam na igreja e outros jovens que estavam numa sala não sei aonde escondido. E aí eu compartilhei a mensagem. Depois eu descobri que eu fui o terceiro missionário com a mesma visão, com a mesma palavra para os jovens daquela universidade, ministrando naquele lugar. E aí os jovens estavam chorando, eu orei um por um, não tinha pressa mesmo para ir embora porque eu não tinha o dinheiro de volta. Eu só esperava que alguém oferecesse comida, um lanchinho, eu estava no refeitório, o pessoal comendo e nada de ninguém trazer um pratinho para mim. Mas tudo bem. Aí eu orando aqui, Senhor, cadê o lanchinho? E aí, meu filho, vamos orando, orei um por um. E aí uma jovem chegou, e aí, você quer comer? Eu falei, quero. E aí, tal. Aí foi me levar perguntou se eu queria pizza, comida local. Eu falei, comida local. Perguntou que horas era o meu voo, eu falei, como é que você vai chegar na capital? Eu falei, não sei ainda não, tenho que comprar passagem. No caminho de ida, ela falou, vamos comprar sua passagem agora? Eu falei, não, vamos comer primeiro. Aí eu imaginei, eu quero ir no banheiro, vou me ajoelhar, né, e vou orar e Deus vai, esse envelope. Mas Deus sempre faz uma coisa nova cada vez, quando a gente está disposto a obedecer a Ele. E aí ela falou, vamos, não, eu falei, vamos, porque é caminho. Aí foi uma queda de braço, aí eu vi que não tinha como vencer. Aí eu fiquei lá, a gente conversando, eu só pensando, eu até rindo, eu pensando, meu Deus, o Senhor vai ter que prover o dinheiro para pagar essa passagem. E estava só chegando perto. Aí a irmã dela que estava no carro falou assim, Murilo, eu não sei se você tem dinheiro ou não, mas Deus falou para mim pagar a sua passagem de ônibus até a capital e para mim também dar um dinheiro para você pagar o táxi. Tudo bem? Eu não sei se foi Deus ou se foi eu, se foi a carne, não sei o que foi. Mas eu falei assim, eu ouvi no meu ouvido, cala a boca, senão você vai ficar aqui. Aí eu agradeci, porque antes as pessoas ofereciam ajuda, eu falava, não precisa, obrigado. Bem, e aí eu fui, cumpri a missão, e aí eu voltei na segunda-feira de manhã na aula, e meus amigos perguntaram, ei Murilo, como foi o seu final de semana? Eu falei, você não vai acreditar se eu te contar. Foi um milagre. Mas como é que aconteceu esses milagres? Tudo nasceu no período de oração. E eu percebi, na minha caminhada cristã, nessa caminhada, que os momentos que a gente recebe revelação de Deus, eram nossos momentos que nós estamos a só com Ele. Porque, nesse caso, especialmente de Marta e Maria,
Aconteceu que aquela visita, aquele tempo de Jesus com elas era tão importante porque tempos depois aconteceria que elas perderiam o irmão delas. E elas precisavam de uma resposta. E é tanto que você vê que a resposta de Marta com Jesus, que Jesus falou, o seu irmão vai ressuscitar. E aí, Marta, eu sei, Jesus, que o meu irmão vai ressuscitar. Na ressurreição, no último dia. É, né? Isso que acontece quando você está na cozinha, quando a gente está conversando na sala e não presta atenção. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu preciso encerrar agora. Mas eu me lembro que teve um momento na minha caminhada, tempos depois, que eu passei por uma dificuldade. Eu fiquei preso no aeroporto, porque eu perdi uma conexão e eu não tinha como continuar. E eu estava cansado, tinha organizado uns acampamentos em Cuba e no Brasil, tinha vindo uma turnê russa, Cuba e Brasil, e eu não queria orar, sabe? Eu estava cansado. Eu queria só simplesmente chegar no destino e não falar com Deus. Tipo assim, Deus, a passagem está paga, eu só quero chegar lá. Só que tudo saiu fora dos planos. E aí, eu chateado. E eu pensei em desistir do meu chamado. Algumas pessoas falam, Murilo, você já pensou em desistir? Eu já. Já pensei algumas vezes. Porque não é fácil não. É muito difícil. Então tem os seus desafios. E aí Deus... Eu vi uma moça que não conhecia Deus, não cristã, e veio me pedir ajuda. E ela falou assim, moça, você pode me ajudar? Me passa o número da conta, eu te dou de volta. Eu falei, posso, eu não tinha o dinheiro da passagem, mas pelo menos eu tinha 50 euros no bolso para comprar um lanchinho. Aí eu dei para ela, pode, eu entendo o que você está passando. E aí eu percebi que ela não tinha amigos, ela não tinha conhecido ninguém, ela não conhecia Deus. E eu me lembrei que eu conhecia Deus, que quando eu orava, eu vi Deus trazer resposta para a minha vida. E aí eu dei para ela e depois eu percebi, o meu problema não é falta de recurso, o meu problema é falta de Deus. Eu estava como Marta, distraído, com muitos afazeres, cansado. Você vê no versículo 49, fala que Marta estava afadigada. Por isso que ela estava pedindo ajuda para a irmã, me ajuda. Mas Maria falou, não. Eu quero ficar aqui, minha filha. Se você quiser ficar lá na cozinha, o problema é teu, eu vou ficar aqui com Jesus. Existe tempo para tudo. E quando a gente tem o nosso tempo com Deus, a gente tem que focar no Senhor. Porque vai vir o momento das adversidades. E sabe o que vai te sustentar? É aquela palavra que você recebeu do Senhor Jesus de manhã. Aquela palavra que você leu nas Escrituras, aquele devocional que você teve. A palavra de Deus é como alimento para nós. Algumas pessoas falam, mas eu já li a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda, eu já estudei, já fiz teologia. Eu não preciso ler mais. Aí eu falo assim para a pessoa, eu já comi muito na minha vida. Se 1 quilo por dia que eu como, juntar por esses 20 anos, eu acho que dá mais de 1 tonelada. Agora imagine se eu passar uma semana sem comer. O que acontece? Você passar um mês sem comer, o que acontece? Você continua vivendo? Vai ficar doente, você vai o quê? Morrer. Então não importa quanto você leu a Bíblia, quantos cultos você já veio, nós precisamos diariamente da palavra de Deus. Nós precisamos diariamente da palavra, da revelação. É na presença do Senhor que nós conseguimos resposta, nós conseguimos direção. E tem muitas famílias aqui que estão passando por dificuldades. Tem gente aqui que está passando por doenças, enfermidades, com problema no casamento, com problemas com os filhos, e não sabe como resolver. E aqui a resposta está para nós. Busca a mim, clama a mim, e responder-te-ei, se me buscares de todo o seu coração. Mas a gente está distraído com o Facebook, com Netflix, com internet, com não sei o quê. Eu não estou falando contra entretenimento, não. Tudo bem ter entretenimento. É igual aquela criança, os adolescentes hoje, você dá um presente para eles, um videogame, dá um computador, ele esquece que você existe.
Já aconteceu? Alguém já viu isso? Já não sabe mais conversar com o adulto, não sabe se relacionar. E às vezes nós estamos assim, Deus dá um trabalho para você, dá um trabalho para a gente, já não vem mais para a igreja. Tudo é uma desculpa. Tudo é uma desculpa para não buscar o Senhor. Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Ah, às vezes tem até dor no corpo. Que pelo amor de Deus, você toma um ibuprofeno, um Tylenol, você já passava, dava para vir para o culto. Não precisava ficar em casa. Não, mas agora estou com dor de cabeça. Vamos orar. Desculpa, eu estou meio radical, mas eu não posso mentir que o tempo nosso com Deus é mais importante que a gente tem na nossa vida. Não adianta, tem gente gastando fortunas com psicólogo, todo respeito, eu creio que psicólogo é um trabalho importante e muitos de nós precisamos. Mas tem coisas que se a gente passasse 1 hora com Deus, meditando na palavra, ia evitar muita dor de cabeça. Às vezes Deus vai te dar cura. Às vezes você vai ouvir que nem Paulo, a minha graça te basta. E isso vai trazer paz ao seu coração. Era essa tempo com Jesus que sustentava Paulo na cadeia, que sustentava os discípulos na perseguição, é que sustentou a mim no campo missionário, com dúvida, com as pernas tremendo, sem dinheiro, sem receber salário até hoje. Por quê? Porque era a palavra de Deus que nos sustenta. Bem, eu quero convidar, peço perdão, porque eu passei uns 5 minutos do tempo, mas eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos orar? Alguém aqui foi ministrado essa manhã? Deus está falando alguma coisa com você essa manhã? Está falando? Feche seus olhos agora, eu quero convidar você a falar com Deus. Conversa com o Senhor. Coloque um objetivo no seu coração sobre sua vida espiritual. Estabeleça uma meta. Vamos deixar de ser Marta, vamos ser Maria. Às vezes a gente está fazendo muita coisa para Deus, mas sem Deus. Nós precisamos do Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor.